Amém. Boa noite. Vamos ficando em pé. Vamos aquietando as crianças aí, cada uma nos seus lugares. Eu tô com meu coração muito alegre nessa noite, porque mais uma vez Ele me deu a oportunidade de estar aqui. Tu tem essa alegria no teu coração também? Amém. Tu tá em casa. A gente tá aqui em família. Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha, esse é um irmão teu. Um irmão em Cristo. E quando a gente olha para o lado, a gente tem esperança que a gente não está sozinho, né? Amém. Começa a agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado pela tua adoção, Senhor. Obrigado porque fomos eleitos por Ti, Jesus. Mesmo não merecendo, mesmo sendo limitados, mesmo muitas vezes não querendo, Pai, Tu nos escolheu e a gente está aqui hoje, Senhor, querendo Te agradecer, Pai. Um culto de gratidão, um culto de celebração pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te adoramos. Cuida do nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos se em algum momento ele está tapado, ele está com venda. Tampa os nossos ouvidos. Queremos te ouvir nessa noite, Pai. Queremos te ouvir, te sentir, Jesus. Oh, Jesus. Abre os céus nesse lugar, Senhor. Pede para o Senhor, abre os céus nesse lugar. Queremos te sentir nessa noite, Jesus. Queremos te sentir, Jesus. Te derrama nesse lugar, Pai. Te derrama, Pai. Não há nada que se compare com a Tua presença. Se estamos aqui, é a Tua graça. É a Tua graça imerecida, mas abundante. Que ela... Vem o pecado, mas a graça superabunda. Somos Teu povo, Jesus. Escolhidos, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Somos um povo clamando por Jesus. Venha seu reino sobre nós, e a voz de seus profetas se ouvirá. Preparai o caminho do Senhor. Como uma noiva, seu noivo a esperar, ansiamos sua volta, ó Jesus. E o amigo do noivo sua voz levantar. Levanta a sua voz. Preparai o caminho do Senhor. Vamos, igreja! E toda a cidade ouvirá, cada nação receberá a voz que clama no deserto ecoará. E todos os vales aterrai, todos os montes aplanai. Preparai o caminho do Senhor. E como uma noiva, seu noivo a esperar, ansiamos sua volta, ó Jesus. E o amigo do noivo, sua voz, cante bem alto. Preparai o caminho do Senhor. E toda a cidade ouvirá, cada nação receberá a voz que clama no deserto ecoará. E todos os vales aterrai, todos os montes aplanai. Preparai o caminho do Senhor.
preparai o caminho, preparai o caminho. Vai cantando isso. Preparai o caminho do Senhor. Preparai aqueles que ouvirão. Preparai o caminho, 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 e toda a cidade ouvirá, cada nação receberá a voz que clama no deserto ecoará, e todos os vales aterrai, todos os montes aplanai, preparai o caminho do Senhor, e toda a cidade ouvirá, cada nação receberá a voz que clama no deserto ecoará, e todos os vales aterrai, todos os montes aplanai, preparai o caminho do Senhor, e preparai o caminho, Senhor, preparai o caminho do Senhor. Eu queria que a gente pudesse cantar de novo a parte que fala: preparai o caminho. Porque essa passagem, quando ela fala ali de João, que ele era um homem que ele não, quando nós olhávamos para ele, quando as pessoas elas olhavam naquela época, ele não chamava muita atenção, pelas vestimentas, pelas falas. Mas esse homem, ele foi levantado por Deus para preparar o caminho de Jesus. Estava chegando a época de que as pessoas iam entender, iam conhecer o Cristo. Mas o que me chama a atenção, quando eles falam que João ia para o deserto e gritava: arrependei-vos, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, preparem o caminho. Ele não, uma vez, pelo menos na minha percepção, eu achava, não, era um homem que foi no meio do deserto e ele estava gritando aquilo. Ele estava falando aquilo que era uma verdade. Mas muito além disso, ele estava procurando aqueles que ouviam e entendiam o que era o preparar o caminho. E é como a gente hoje. Porque a gente vai para os lugares falando aquilo que a gente tem visto, testemunhando aquilo que a gente está vivendo, com o intuito de procurar esses ouvidos, porque nós fomos atraídos por essa fala: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Nós somos esses filhos que tiveram esse ouvido e que entenderam quando aquele homem falava no deserto e tinham pessoas que ouviam. Entra nesse ambiente de adoração agora com a gente. Diz: obrigado, Jesus, porque eu ouvi, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu nós. O Senhor te escolheu para ter ouvidos para essa voz. Quando essa voz passou por ti, não foi só uma voz como todas as outras vozes. Foi mais uma que entrou no teu coração e fez sentido. E tu sabia e diz: preparai o caminho, porque o Cristo estava chegando. Prepara o caminho, porque hoje tem uma palavra de esperança para o teu coração. Prepara o teu ouvido, porque hoje tem palavra de cura. Prepara o teu coração, porque hoje tem palavra de libertação, de cura, de renovo nesse lugar. Preparai o caminho. Ora isso, em nome de Jesus. Prepara o caminho no meu coração, Pai. Oh, preparai o caminho. Prepara, Pai. O caminho da voz que ecoa dentro de nós. Oh, preparai o caminho. 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 E toda a cidade ouvirá. Cada nação receberá. Olha só, cada nação receberá. A voz que clama no deserto, ela vai ecoar.
e todos os vales a terra. É um milagre do Senhor. Os montes aplanar. São palavras de esperança. Preparai O caminho, Senhor. toda a cidade, e toda a cidade ouvirá, e cada nação receberá a voz que clama no deserto, ecoará. Todos os vales aterrai, todos os montes aplanai, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor, do Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face. Sopra, Espírito Santo, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra, sopra, e sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, aleluia. Teu amor liberta-me, estás aqui no trono do Senhor, tua presença me curou, face a face. Sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos. Essa é a nossa oração, Espírito Santo, sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos. Mais uma vez, sopra, sopra em nós. Oh, sopra em nós, Espírito, com ousadia, te queremos. E que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra todo o céu, Que se abram os céus. vem o teu reino aqui, Jesus. reino Oh, vem. Espírito Santo de Deus, Nossa fé está. ela está no nosso Deus. Independente das circunstâncias, que se abram os céus, o teu reino vem, cantará, xereandará, Nossa fé está Espírito Santo de no Deus. nosso Oh, Deus. que os céus fechados se abram, O teu reino venha mover. Nossa fé está Nossa fé e do esperança nosso que Deus. se abram, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que
que os céus fechados se abre os céus, Espírito Santo de Deus. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, igreja do Senhor. Vai orando isso nesse lugar, vai dizendo: abre o céu, Senhor. Oh, Espírito Santo, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Aquela voz proclamava: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Abre o céu sobre a tua igreja, abre o céu sobre o entendimento da tua igreja, abre o céu sobre o coração daqueles que choram, daqueles que se angustiam, mas que sabem que não vão ser abalados jamais. Oh, abre os céus, recantará o teu reino vem, e nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que se abram os céus. É tempo de oração, é tempo de comunhão com o Senhor. Nossa fé está no nosso. É tempo de clamar, abre os céus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Levante suas mãos. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, é tempo de oração, é tempo de consagração. Feche teus olhos onde tu está. Eu te convido a orar agora. Quero te convidar a entender esses céus abertos. A entender esses céus abertos, que esses céus abertos, eles não são sobre as circunstâncias que nós achamos que os céus estão fechados, mas eles são céus abertos em cima de uma promessa de Deus, e tudo que está dentro dessa promessa de Deus. Por isso vai erguendo um clamor aí do teu lugar. Não é sobre nossas vidas em particular, mas é sobre o reino de Deus que foi estabelecido aqui e que está juntando pessoas que têm ouvido para essa voz que clama no deserto: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Espírito Santo de Deus, alcança essas casas, Pai. Alcança todos esses que estão nos assistindo nessa noite. E vai levantando um clamor do teu lugar. Céus abertos, Pai, sobre o entendimento da tua igreja, e não sobre o meu entendimento. Sobre o entendimento daquilo que o Senhor está fazendo. A promessa dEle que passa por nós, por esses ouvidos que ouviram a voz e entenderam no coração. Não por mérito nosso, mas por mérito do único, do Pai, que escolhe e que tem toda a sabedoria. Vem, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Abre o céu sobre esse lugar. Abre o céu sobre essas casas. Abre o céu sobre todo entendimento humano. Abre os céus sobre todo coração endurecido. Abre o céu, Senhor, de uma igreja que clama, mesmo em angústia, sabe que não vai ser abatida em momento algum. Que se abram os céus, o teu reino vem. Uma igreja que ora, uma igreja que levanta um clamor. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está
no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande e poderoso. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh Espírito de Deus, céus abertos. Amém. Os céus, eles estão abertos já, amém, queridos? Amém. O Espírito já foi derramado sobre toda a carne. E a vida da igreja, em discernimento de quem é consagrado, compreende coisas que são misteriosas, são mistérios do reino de Deus. Mas os céus estão abertos. E hoje tem muita coisa tocando a gente. Tem muita coisa tocando a humanidade. Tem um vírus aí, né, teimando em tocar a vida das pessoas. Muitas outras coisas tocando a vida das pessoas. Só que eu quero reconhecer contigo nessa noite como igreja, que o que prevalece, o que tem tocado a vida da igreja, é o Espírito que está derramado. É isso que toca, é isso que prevalece. Porque toca com um amor que arranca, que tira fora, que lança todo e qualquer medo. Que toca na nossa tristeza e faz com que essa tristeza gere arrependimento para a salvação. Obrigado, Espírito Santo, agradece a Deus. Diz para Ele, me toca, Senhor. Continua me tocando. Eu quero o teu toque. Nós reconhecemos o teu toque. Não há outro toque. Os outros toques, eles são posteriores ao teu toque. O teu toque, ele é antes e é depois. Ele é no início e ele é no fim. Obrigado, Senhor, porque esses céus já foram abertos por um preço de sangue, por um sacrifício, onde todo o teu amor foi demonstrado naquela cruz. Muito obrigado por céus abertos. Que bom, queridos, a gente poder falar isso com convicção, viu? Fala para alguém aí, ainda que a pessoa nem escute atrás dessa máscara, diz: os céus estão abertos sobre a tua vida. Os céus da revelação, os céus da cura, os céus da ousadia, não abrir a nossa boca, os céus da humildade. Queremos o teu toque, Senhor. Queremos o toque do Senhor. Tu que está em casa ou em algum lugar nos acompanhando, deseja isso, viu? O toque do Senhor, o toque maravilhoso do Senhor. Porque às vezes a gente se torna insensível a esse toque. E nós não queremos, nós queremos sentir esse toque. Queremos sentir essas mãos, esse abraço, essa voz. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. E se o Senhor tem tocado na tua vida também, em relação ao que diz respeito às finanças, vem aqui nessa hora também agora, trazer aqui os teus dízimos, numa compreensão, se tu compreende o princípio, se tu compreende o significado, a expressão de um dizimista, de um ofertante, vem e faz isso agora em nome de Jesus. No meio dos louvores, com alegria, com generosidade, com proporcionalidade e com continuidade, em nome de Jesus. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram,
teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento, Pai, das ofertas, dos dízimos. Nos ajuda a entender, Senhor, a importância, Pai, desse ato de gratidão, Pai, pelas Tuas coisas, entendendo que a gente já recebeu tudo, Senhor, que nós já temos tudo, Pai. E por isso que a gente te agradece, Senhor. Continua, Senhor, abrindo portas, Pai, que estão sendo fechadas, Senhor, no nosso meio. Portas, Senhor, de prosperidade também, Jesus. Mas não somente na parte financeira, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, e louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, fica à vontade. Na tua casa. Que bom. Gabriel, nosso porteiro lá, hein, Gabriel? Muito bem, Gabriel. Vamos mandar fazer um colete menor para ti, Gabriel. Né? Essa armadura de Saul aí não está nos ajudando. Querido, muito bom crescer assim na casa do Senhor, servindo aí. Isso não tem preço. Amém, queridos. Vamos ter o nosso tempo de oração, então, agora, né? Eu queria, em meio a essa oração, chamar uma família aqui, chamar o Rodrigo, a Roberta, a Giovana, que a gente quer orar por eles aqui. A gente quer orar por essa família aí. Tem um sentido. Pode subir aqui, vamos ficar meio apertadinho aqui, mas a gente fica. Isso. Muito bom. A gente quer receber essa família aqui no nosso meio, amém, queridos? Quer receber, a família está vindo, está construindo uma história conosco, né? Foram alcançados ali através do futebol, ali a vida do Lipe, né? Que é um meio que Deus tem nos dado, evangelístico mesmo, para a gente poder trazer a nossa vida comunitária para a vida da cidade. E o Rodrigo foi alcançado aí, né? Naquilo que Deus vinha falando com ele. É muito bonito o testemunho do Rodrigo, né? Muito bonito, estou conhecendo uma parte desse testemunho e já estou muito grato a Deus assim. E ele veio conversar comigo, quer estar conosco, estão vindo aí, já servem a Deus aí há um longo tempo, né? Gente, trabalhadores da Seara mesmo. E agora Deus trouxe ele para ter um tempo conosco aqui. Amém, queridos? Vocês se alegram com isso? Nos alegramos com isso. Ele, um testemunho, que eu acho que foi uma palavra profética assim, que tem na vida da igreja. A vida da igreja tem que ter uma palavra profética. A vida da igreja tem que ter uma palavra de profecia, uma palavra de revelação. Amém, queridos? E é muito interessante que o Rodrigo me contou, porque ele falou que ele estava vindo aqui, estava discernindo, Deus ia falando com ele, algumas coisas, né, que ele estava procurando, um homem que tem um relacionamento com Deus. E eu tenho sempre o hábito, né, já há algum tempo, que eu falo para vocês, né, que aqui é família forte, e que aqui é uma sala grande, né? Tem casas que a sala é desse tamanho, tem uma sala grande assim, né? Com vários ambientes. E aqui eu sempre entendo como uma família. Eu sempre gosto de abrir a janela, né? De abrir a cortina, que daí eu estou olhando lá para fora, estou olhando para o mar, estou olhando para as vinhas que estão ali de Caxias, para os montes, ou para a pracinha ali fora, as crianças estão brincando. Então é isso que eu vejo, né? E no domingo passado, e às vezes eu faço isso até inconscientemente. Às vezes faço, às vezes não faço. E no domingo eu não falei nada, mas eu vim aqui e abri a janela. E o testemunho foi que naquele mesmo, podia até tu falar, Rodrigo, melhor, o que Deus falou contigo. Boa noite, paz seja convosco. Então eu comentei com o pastor que, na verdade, a palavra em si eu não lembro o que ele pregou. Porque isso foi bem impactante quando ele abriu a janela e a gente estava, até depois eu conversei com a minha esposa, nós tomamos a decisão de congregar aqui e ser aceito também, né, pastor? E Deus falou comigo ali que nós estávamos em casa e a gente se sentia muito afastado da comunhão, né, dos irmãos. E quando o pastor tomou essa atitude, eu entendi de Deus que nós estávamos em casa, ele estava abrindo a janela e nós estávamos na própria casa com a nossa família.
Então isso foi o que tocou, né? Glória a Deus, mas isso aí emociona a gente, queridos, porque imagina um ato tão simples, eu nem sei por que eu fazia isso. Isso é uma palavra profética na vida da igreja. Palavra profética não é sair falando coisas precipitadamente, impondo as mãos precipitadamente. Não faça isso. Palavra profética é tu viver uma vida profética, que tu está fazendo as coisas e nem sabe. É naquele dia o Senhor te dizer, tu veio aqui, fez isso e aquilo, tu vai dizer, não, nem sei. Imagina quando que eu ia saber que uma atitude dessa. Imagina quantas atitudes tu pode fazer tendo uma vida consagrada, onde o teu único interesse, a única causa da tua vida é representar o Evangelho. Quantas coisas não está profeticamente exalando da tua vida. Amém, queridos? Então nós agradecemos a Deus por isso. Foi muito bom ouvir esse testemunho. Nos animou, né, Rodrigo? E também acabou testificando esse selo, né? Esse momento aqui de oração, não, ele não é um momento, uma figura de um ritual, né? Legal. Ele é uma figura espiritual. Qual é o comunicado aqui? O comunicado é uma família que vem aqui dizendo para Deus, Senhor, eu entendo que não é bom que o homem viva só. Eu quero uma casa, eu quero os meus irmãos, eu quero estar debaixo de pastoreio, de cuidado. Eu quero a minha filha junto com a palavra de Deus, junto com os irmãos da escolinha. Eu quero a minha casa crescendo e frutificando, e é com os meus irmãos. É isso que eles estão declarando aqui. E nós, por outro lado, declaramos, é isso, nós também aceitamos, ainda que não tenhamos nem condição de cuidar, ainda que não saibamos nem o que fazer, mas nós confiamos em Ti, que fez essa aliança. Senhor, nós assumimos um compromisso com essa família. Amém, queridos? Vamos selar esse compromisso agora, que já foi estabelecido no mundo espiritual. Obrigado, Senhor, nós queremos nos alegrar agora. Fique em pé, queridos, eu quero te convidar para ficar em pé. E vamos orar, vamos abençoar aqui esse momento. Pai, obrigado, nós queremos entender, Senhor, o que Tu está fazendo, porque as coisas do invisível, elas vêm para o visível. Pai, isso que está acontecendo aqui agora, com essa família, com a vida do Rodrigo, da Roberta, da Giovana, já estava decretado no mundo espiritual. E tem se revelado nessa hora. Senhor, nos ajuda, nos dá as condições, nos dá o entendimento, nos dá, Pai, a sabedoria para todo e qualquer movimento com essa casa, porque quem os conhece é Tu, e eles são feitos para glorificar o Teu nome. Nos ajuda a ser um aporte, a ser uma cooperação nessa hora, para o desenvolvimento pleno, e também recebemos a vida dessa casa, trazendo para nós bênção também, ensino com a sua história. Misturamos as nossas histórias aqui, Senhor, porque as nossas histórias, elas misturadas, elas chegam naquilo que é a essência da Tua semente. Muito obrigado, Pai. Abençoamos a vida da Giovana, que ela frutifique na escolinha, que ela frutifique ali com as irmãs, que receba mesmo e desenvolva. Da mesma forma, Roberta, Senhor, no meio das mulheres, no meio dos casais aqui, que ela possa se sentir como o Rodrigo recebeu de Ti, Pai, em casa. Está em casa, que ela se movimente como quem está em casa, com liberdade de errar, sem nenhum peso, Pai, para nada, em nome de Jesus. E o Rodrigo da mesma forma, Senhor, que ele venha aqui, que ele possa ser iluminado no entendimento, esclarecido da Tua revelação. Esse é o nosso desejo, Pai, e livra-os de todo mal, que é não ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, fique à vontade. Muito bom. Grande alegria. E nesse mesmo espírito de oração, a gente quer orar também por tantos pedidos, né? Nós falávamos ali com os pastores, os obreiros ali, que como é um tempo de muita oração, né? Muita gente pedindo oração, né? A terra toda agora, como está muito aflita, tem clamado, tem chamado, tem enxergado a igreja, né? A igreja ora mesmo. E a gente quer orar nessa hora, e eu quero também te incentivar, que está nos assistindo online, que tu possa colocar aí o teu pedido de oração. Nós revisamos, nós depois trazemos eles para a gente estar orando. Toda semana nós temos tido uma oração muito intencionada com essas questões. Amém, queridos? Então vamos orar agora também. Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar, Pai, pela oportunidade de estar clamando por tantas necessidades. São tantas famílias, Pai, visitadas pelo medo, visitadas pelo desespero,
visitadas, Pai, por tantos sentimentos que desanimam. Em nome de Jesus, a igreja se levanta agora com uma palavra que renova. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A tua igreja que tem as forças renovadas, se lançam agora em todo e qualquer desafio. Desafios, Pai, de pessoas que estão perdendo pessoas, o teu consolo seja presente, pessoas ali que estão entubadas ali, como é o Alessandro ali, irmão do pastor Andrews, haja esperança em uma igreja que clama do início até o fim. Tu tens propósito na vida das pessoas, tu tens propósito nessa terra, e o propósito é glorificar o teu nome, seja da forma que for, que a tua justiça se estabeleça, em nome de Jesus, em cada casa, em cada lar, que possa haver esse derramar, que o teu Espírito, Senhor, ele possa estar trazendo um renovo na alegria, possa estar trazendo paz mesmo, no interior, mesmo em meio às aflições. É isso que nós te pedimos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós cremos mesmo em tudo que a gente está declarando. Nós cremos nisso. Vamos chamar as crianças aqui. Não demorou muito, Kate, para chamar? A Kate vem para mim no louvor e diz: pai, não demora muito para chamar as crianças. Ficar só ouvindo essa conversalhada aqui, né, Kate? Não dá. Ó, a Sofia está com a camisa da família Forte. Muito bom. Graças a Deus, que bom. Eu queria chamar a Alice aqui para estar orando pelas crianças. Os nossos jovens aí que têm assumindo responsabilidades aí cada vez maiores, né? Que alegria isso. Amém, Alice? Amém, Jesus. Te agradecemos, Jesus, por esse momento, Pai, um momento que é muito importante, Jesus, onde a gente estende as nossas mãos sobre essa próxima geração, Pai, que está vindo, Pai. A gente clama para que essa geração cresça com responsabilidade, Pai, autoridade, Deus, convicção, Pai, em todos os lugares que elas vão, Pai. Clamamos também pelos pais, Jesus, gera uma autoridade também na vida desses pais, Pai, para que eles cresçam no Teu caminho, Jesus. Quão precioso é ele estar crescendo aqui nesse ambiente, nesse lugar, Pai. Conduz ali a vida das professoras, Jesus, dá um limite, dá um momento de brincadeira, um momento de alegria, Pai, mas com a Tua ordem, Jesus. É isso que te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi com os olhinhos fechados aqui todo tempo, hein, Davi? Muito bem, hein? Ensinar os teus irmãos aí, Davi. Vai lá, Rafa. Muito bom. Uma alegria. Vamos ouvir a palavra agora, queridos. Vamos ter mesmo esse tempo, né? De palavra mesmo, né? Quero chamar aqui o Tiago para compartilhar com a gente o coração dele. O Tiago tem uma palavra no coração. Ele vai compartilhar com a vida da igreja. Nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Nós queremos a Tua palavra. Acho que dá para botar, acho que esse aqui fica melhor para ele. Botar a Bíblia dele, fica mais baixo um pouco. Isso. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Já ora por ele aqui, Edu. Já ora por ele, Edu, um outro também, menino que está aí, renunciando aí a vida dele, sendo forjado aí no caráter. Amém, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Tua palavra que nos purifica, que nos lava, que nos santifica, Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Que o Tiago hoje possa ministrar a tua palavra, Pai. Que não venha ser nada, Pai, do coração dele, nada carnal, nada animal, nada demoníaco. Mas venha ser a Tua sabedoria, Pai. Que venha do alto, Pai. Que venha uma palavra rema, uma palavra revelada. Que venha ministrar os nossos corações. Usa a vida do Teu Filho nessa noite, Pai. E também prepara os nossos corações, Pai. Para que venha ser uma terra boa, fértil, Pai. Que venha produzir, frutificar a Tua semente em 100, 60 e 30 vezes mais, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém.
Boa noite, queridos. Boa noite, família que está em casa. Muito bom ter vocês conosco aqui. Graças a Deus. Queria estar conversando um pouquinho com vocês, algo que eu tenho refletido, que é essa caminhada, né? Essa caminhada com Jesus, essa caminhada com o Cristo, esse discernimento do eterno, né? Dessa eternidade, disso que é manifestado a partir da vida de Jesus. Em alguns momentos, e eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus ali em Marcos, no capítulo 6. Nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia hoje. Vou procurar não me estender muito. Me ajuda, Senhor, a não me estender. Marcos capítulo 6. Nós vamos iniciar ali no versículo 45. Amém? Marcos capítulo 6, verso 45. Essa passagem está em Mateus também, está em João, depois nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Ali fala quando Jesus andou sobre as águas. Amém? Quando Jesus andou sobre as águas, né? Nos outros evangelhos tem ali quando ele chama Pedro, quando eles vivem aquele momento ali de turbulência. Só que em Marcos traz algo que me chamou a atenção e é isso que eu quero estar compartilhando, a partir do 45. Logo a seguir, após a multiplicação de pães, a primeira multiplicação, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que o vento lhes era contrário, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Presta atenção, queridos. Ficaram totalmente perplexos porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. E aí eu me peguei a pensar, o que aconteceu na multiplicação? O que aconteceu um pouco antes ali que fez com que eles ficassem endurecidos? E aí nós vamos voltar um pouco e a gente vai caminhar um pouquinho em cima da primeira multiplicação de pães ali. Amém? Que é ali no verso 30. E aí a gente vai começar a entender um pouco o que aconteceu com esses discípulos e nessa caminhada de discernimento. Aqui fala, lá no início do verso 6, fala ali quando Jesus ensinava, quando Jesus foi rejeitado, né? Fala também quando ele instrui os discípulos ali a andarem 2 a 2, andarem pelas cidades. Depois falam, isso chega até o ouvido de Herodes, e aí começam a dizer, mas quem é ele? É João Batista? É Elias? É profeta? Quem é ele? E aí logo depois, os discípulos voltam ao encontro de Jesus para falar para ele o que eles tinham feito. E aí, a partir do verso 30, no mesmo capítulo 6, nós vamos ler. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então vamos atentar um pouquinho aqui para esse olhar de Jesus para essa multidão. Então olha só, era um tempo dos discípulos que eles tinham passado ali por uma caminhada já, por uma trajetória e chegou o momento deles descansarem.
eles estavam com fome, eles estavam cansados. Jesus disse, vocês vão pegar um barco agora e vão atravessar. Só que nesse meio tempo, essa multidão começou a acompanhar eles e a reconhecer. Opa, olha só, olha ali os apóstolos, olha Jesus, olha ali eles. E foram caminhando até o lugar. Quando eles chegaram ali nesse lugar, tinha uma multidão de gente ali. E o coração de Jesus se compadeceu, como ovelhas que não tinha pastor. Então presta atenção, querido, que o nosso coração seja como o coração de Cristo, seja ligado e tenha esse olhar para as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Não que, eu sou pastor, não, mas que seja um coração compadecido daquelas pessoas que estavam ali buscando algo de Jesus, buscando algo daqueles que os acompanhava, dos apóstolos. Verso 35. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é bastante tarde. Verso 36. Mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer para eles. Olha só, olha que palavra difícil, olha que palavra dura naquele momento. Olha como muitas vezes vem essas palavras, vem essa palavra dura, vem essa palavra difícil. Por quê? Porque eles estavam cansados e estavam com fome também. Então eles estavam como aquela multidão. E aí vem algo de Jesus dizendo, então deem de comida para eles agora. Olha o que vocês fizeram lá atrás, vocês passaram, vocês ensinaram, vocês vieram, vocês falaram tudo e agora mudou a perspectiva. Só que muitas vezes a gente anda no com o que é conveniente para nós. A gente chora ainda, muitas vezes, pelas nossas coisinhas e a gente não percebe o que está acontecendo. Não percebe essa multidão. Endurece o nosso coração. Amém? Endurece. E aí o que aconteceu? Vamos continuar ali. Deem de comidas, mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Vamos lá, se movimentem. Andem no meio desse povo. Caminhem no meio dessa multidão. Se movimentem, vamos lá. Eu dei uma ordem ali, era para vocês cansarem e comerem, mas o que vocês vão fazer agora vai renovar vocês. O descanso de vocês não vai ser dormir, a comida de vocês não vai ser só para alimentar o interior de vocês, vai ser muito mais do que isso. E eles foram informar e responderam, temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou e todos se assentaram em grupos sobre a relva verde, e eles fizeram, e repartindo-se em grupos de 150, Jesus, pegando os pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, o abençoou. Depois partiu o pão e deu para os discípulos para os distribuírem. E também se repartiu os peixes, e aí ali, como a gente já sabe, sobraram. E o que eu quero chamar a atenção da gente? Nesse tempo que a gente está andando, de discernir. Nesse tempo que a gente muitas vezes não vai ter onde reclinar a nossa cabeça. Nesse tempo, muitas vezes, como fala também Jesus, quando alguns meninos começam a querer andar com ele ali e dizem, olha, só um pouquinho, deixa eu me despedir da minha família, eu quero me despedir da minha casa, só um pouquinho, eu preciso sepultar o meu pai, eu preciso sepultar o meu familiar. Querido, depois que tu toca a mão no arado, não tem como tu olhar para trás. Não tem como tu olhar para trás. E às vezes a gente olha para trás com coisas pequenas. E ali Jesus tinha mandado eles, e às vezes a gente usa isso. Eles não tinham algo ali, eles não tinham embasamento para dizer, não, só um pouquinho, Jesus. Tu acabou de dizer que é para a gente atravessar, descansar e comer. E agora tu quer que a gente dê de comida para esse povo? Como assim? Eu não estou entendendo isso. Olha só como a gente se volta contra a autoridade, muitas vezes usando uma palavra que foi dita. Mas eles não entenderam. E aí vem esse vento contrário. Por isso que me chama a atenção também esse vento contrário. Esse vento contrário que estava batendo ali naquele barco. Muitas vezes a gente começa a remar quando o vento contrário, a gente não entende que, na verdade, o vento contrário está dentro da gente. Está dentro da gente a partir desse coração endurecido. E a gente começa a remar, e a gente não reconhece Jesus, e a gente não vê aquele ali que pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e multiplicou, e que olhou para os céus. A gente não reconhece que Ele é o pão que desceu do céu. Amém? Que Ele é o pão da vida. E é nisso que nós vamos conversar um pouquinho agora já.
lá em João 6, porque isso aconteceu também em João 6, como eu falei no início. Aconteceu, e depois que aconteceu a multiplicação, depois desse andar sobre as águas, esses meninos têm mais uma experiência ali, e aí essa experiência começa a explicar ainda mais o que aconteceu nessa multiplicação de pães. Porque em João 6 é interessante, quando acontece isso e aparece essa multidão, tem um dos discípulos ali, que é Filipe, e Jesus pega e pergunta para Filipe: o que nós vamos fazer, Filipe? E aí fala que Jesus estava testando ele, mas ele já sabia o que ia acontecer. Então eu quero dizer para ti, Jesus já sabe o que vai acontecer. Já tem obras de antemão preparadas para ti, que ele já sabe, que nós muitas vezes não sabemos, que tu em casa não sabe. Mas ele sabe. Que a gente possa voltar os nossos olhos para o alto, voltar o nosso pensamento para o que é do alto. Mesmo andando aqui nesse lugar, que a gente possa ter esse discernimento. Versículo 22. Jesus, ali, depois da multiplicação, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, presta atenção, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Olha só, a mesma coisa que aconteceu antes. Eles viram, identificaram e começaram a se movimentar. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhes perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então eles lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então a gente começa a ver também essa questão da fé. Essa questão da gente entender que aquilo que é visível muitas vezes não é o que temos que nos prender. Que a gente precisa ter um clamor no nosso coração para converter os nossos olhos para aquilo que é eterno. Para aquilo que é para aquilo que o Senhor já preparou, que foi o que aconteceu com aqueles meninos lá. Aqueles meninos estavam ali envolvidos pelo cansaço, envolvidos com a sua fome, envolvidos com uma demanda, com uma tarefa, com uma multidão ali. Chegaram a pensar em dispensar a multidão. Jesus manda embora esse povo. Eles vão achar o que comer. Jesus disse: não, vocês têm o que dá para eles de comer. Preste atenção, vamos discernir esse lugar. Vamos discernir esse momento. Vocês estão andando comigo. Deem de vocês de comer para eles. Deem de vocês de comer daquilo que vocês estão recebendo. Vocês estavam em aldeias há pouco ensinando. Não se voltem mais para aquilo que distrai, que converte os olhos de vocês para aquilo que não é meu. Verso 30. Então lhes disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e queremos o Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deus lhes deu-lhes de comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Amém? Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Aquele pão e aqueles peixes que foram repartidos a partir daquela ação de graça ali de Jesus, veio do Pai. É daquele que conhece. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Como se dissessem: olha só, presta atenção, vai muito além de uma tarefa, vai muito além de fome, vai muito além de sede, vai muito além de vestimenta, mas é o pão que desce do céu. Verso 34. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Repete comigo: eu sou
o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Olha só. Aquele povo chegou ali. É com esse coração que a gente tem que andar. Com esse coração compassivo. A gente não pode abrir mão daqueles que vêm até nós. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Não basta a gente estar andando com Jesus, não basta a gente estar lendo a palavra, não basta só isso, a gente tem que estar vivendo em comunhão, isso que a gente tem falado. A gente tem que ter uma vida em oração, a gente tem que ter uma vida de santificação. Não basta a gente andar, porque vai chegar um momento, por uma coisa muito simples, muito sutil, e vai fazer a gente voltar os nossos olhos para nós mesmos e não perceber o milagre da multiplicação dos pães a partir do nosso coração endurecido. Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olha só. Olha só o que o Senhor vem nos trazer de ensino. Aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. É o Pai que está me dando. Aquela multidão veio a mim para quê? Para ensinar vocês. Para nos ensinar até hoje. Para nos ensinar a multiplicar, a se repartir, a não olhar para nós mesmos. Mas quando Jesus disse, vão vocês e deem de comida para ele, me remeteu ao quê? A essa caminhada e esse afunilamento que a gente está vivendo hoje. Porque a gente está vivendo dias difíceis, irmãos. Dias de egoísmo, dias de corações endurecidos. Nós estamos vivendo esse dia. A gente precisa olhar para nós e reconhecer isso. A gente está olhando para nós só, a gente está olhando só para a nossa necessidade, a gente está olhando só para a nossa fome, para a nossa sede. E a gente não está alargando a nossa visão, a gente não está olhando para aquilo que é eterno. Só que Jesus começa aí a caminhar, e aí começa a questionar, e alguns murmuram ali, murmuram com o que ele está falando. Ele começa a trazer, eu quero que a gente vá agora direto para o 53, porque eles começam a questionar, e aí ele começa a falar que o corpo dele é carne, que o sangue dele é o que temos que beber. E olha o que ele fala no verso 53. Olha só como as coisas começam a funilar. Começa a caminhada com Jesus, começa a fazer com que a gente entre num lugar de angústia proposta pelo Espírito, para a gente atingir esse discernimento. Jesus aí responde esses questionamentos, em cima de muita murmuração. Em verdade, lhes digo, que se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida. Aleluia! A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Então não é só uma caminhada olhando para Jesus, é uma caminhada vivenciando o eterno de Cristo. O Cristo manifestado na vida de Jesus. O ressurreto manifestado na vida de um homem. Aquele que veio, que era 100% homem, mas também era 100% Deus. Aquele que se humilhou, se esvaziou, tomou forma de servo, serviu e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Então não basta a gente ter uma caminhada com Jesus. A gente vai andar num caminho de afunilamento, a gente vai andar num caminho de angústia por quê? Porque o Senhor vai nos levar a discernir. Só que eu quero te dizer uma coisa, isso não é para todos. Porque agora a gente vai passar por uma passagem muito conhecida, que vem ali a partir do verso 60, eu quero que tu acompanhe comigo. Isso não é para todos, não tem demérito em quem não conhece, mas também não tem mérito em quem consegue isso, mas eu quero te dizer que isso não é. Por quê? Porque no verso 60 fala que muitos, presta atenção, depois de todo esse acontecimento, depois de todo esse movimento, de toda essa caminhada, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. É como se a gente voltasse lá atrás, estivesse ali, cansado, com fome, exausto, depois de uma palavra que nos disse: vai, descanse e come, a gente recebe aquilo: deem de comer vocês para eles.
deem vocês de comer para eles. Duro é esse discurso. Quem pode suportar? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Isso surpreende vocês? Por que vocês ficaram tão perplexos quando eu entrei no barco e parou a tempestade? Por que vocês se pegaram tão perplexos quando eu entrei? Por que o coração de vocês está tão endurecido? Por que isso, a partir de toda essa vivência, ainda escandaliza e surpreende vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem? Continuação ali, verso 62. Subir para o lugar onde primeiro estava. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Repete comigo, o Espírito é o que vivifica. E a carne nada aproveita. Aleluia, é isso, Senhor. É isso que a gente tem que entender. As palavras que eu tenho lhe falado são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio. Já queria chamar o louvor para estar aqui me ajudando. Jesus já sabia desde o princípio, desde o início. Como fala ali em João, ele sabia quando ele falou para Filipe. Ele sabia quando ele provou Filipe. Ele sabia quando ele questionou aqueles homens lá que disseram: eu vou te acompanhar, Jesus. Eu quero andar contigo. Ele sabia. Ele já sabia. Ele já sabe. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e que iam traí-lo. E prosseguiu por causa disso. É que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não for concedido pelo Pai. Olha só. Ele fala da vontade, ele diz que ele vem, ali um pouquinho antes a gente falou, que ele veio para fazer a vontade do Pai. A gente está aqui para fazer a vontade do Pai, e não a nossa vontade. Para alimentar o outro e não nos alimentar. Para estar se entregando esse repartido para o outro, e não buscar algo a partir de um repartir. Para enxergar a eternidade a partir da vida de um homem. Aquilo que é eterno. Diante disso, muitos seus discípulos abandonaram. Olha só, queridos. Muitos foram embora. Mas Jesus já sabia. Muitos abandonaram. E já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12. Por quê? Porque são aqueles que o Pai dá. São aqueles que são envolvidos por esse Espírito e que reconhecem lá no profundo a vontade do Pai. Ele disse: será que vocês também querem se retirar? Olha só, será que vocês também, vocês que estão aqui, vocês que ficaram, querem se retirar também? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Eu quero que tu fique com isso no teu coração nessa noite. Não é para onde iremos nós, é para quem iremos nós. É para quem iremos nós. O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Queria pedir para a igreja ficar de pé para a gente ter um tempo de oração agora. Um tempo de clamor mesmo. Porque a gente quer ser esses. A gente quer pedir: Senhor, eu quero enxergar aquilo que hoje eu não vejo. Senhor, eu não quero ficar perplexo com aquilo que por muito tempo eu já conheço. Porque eu já tenho andado contigo. Feche seus olhos, querido, feche seus olhos. Nos ajuda, Senhor, nessa noite. Nos ajuda a te reconhecer em todas as situações. Nos ajuda a te reconhecer em situações muito simples, que a gente considera às vezes simples, porque a gente presume mais do que a gente é. Mas que muitas vezes essas situações nos pegam. Essas situações nos levam para esse lugar de cobrança,
essas situações vêm e fazem com que o nosso coração, que é enganoso, venha se endurecer, e a gente não venha perceber que Tu é o pão da vida, que Tu é o Santo de Deus. É tempo de discernimento muito fino. É tempo da gente estar abandonando os nossos familiares. É tempo da gente estar deixando aquilo que nos prendia. Não estou dizendo que a gente não tem que andar junto, presta atenção. Mas é a questão da gente voltar o nosso coração para o coração de Deus e os nossos olhos se converterem para aquilo que é eterno e que não está aqui visivelmente palpável, mas que está expressamente já declarado e manifestado desde o princípio. Desde o princípio. Nos ajuda, Senhor, a ter esse coração. A ter esse coração que quer estar se envolvendo nesse corpo. A ter esse coração compassivo com o próximo. A reconhecer, Senhor, que é Tu que dá e é Tu que tira. A reconhecer, Senhor, como Tu fala lá em Atos, que Tu acrescentava aqueles que criam, Tu acrescentava aqueles que começavam ali a querer andar com a Tua igreja. É isso que a gente quer, Senhor. A gente não quer, Senhor, se distrair mais. A gente quer perceber, Senhor, com os olhos da fé. A gente quer ter a Tua mente, Cristo Jesus. A Tua mente, ter olhos espirituais. Nos ajuda, Senhor, a não perder nenhum momento contigo, Cristo Jesus. Nós não queremos mais andar apenas com Jesus, a gente quer vivenciar o Cristo, o eterno, aquilo que já está proposto, aquilo que já foi de antemão preparado. E é isso que a gente quer Te louvar aqui, Senhor, porque não tem para quem ir, não tem para quem ir, só Tu tem palavras de vida eterna. Nos tira desse engano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pra quem eu irei, se eu não tenho pra quem voltar? Só tenho Você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra quem eu irei, se eu não tenho pra quem voltar? Só tenho Você, Deus, palavra de vida eterna. Pra quem eu irei, se eu não tenho pra quem voltar? Só tenho Você, Deus, palavra de... Pra quem iremos? Pra quem eu irei, se eu não tenho pra quem voltar? Só tenho Você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente Teu. Fui encontrado pelo Teu amor, pelo Teu amor. Eu sou totalmente Teu. Eu fui contemplado em ser um com Você, ser um com Você, ser um com Você, ser um. Pra quem iremos? Pra quem eu irei, se eu não tenho pra quem voltar? Só tenho Você, Deus, palavra de vida eterna. Pra quem eu irei, se eu não tenho pra quem voltar? Só tenho Você, Deus, palavras de vida eterna. Amém. Palavra de esperança, né, queridos? Palavra de esperança. Palavra de esperança, né? Um ânimo.
para andar nesse caminho tão apertado, para encontrar uma porta estreita, mas uma palavra de esperança. Porque quando Jesus se volta, como o Tiago bem falou, para aqueles que não tinham para quem ir, esses somos nós, é tu, é eu. Às vezes a gente tenta ir para um monte de lugar, a gente tem aí dentro desse processo de desenvolvimento, né, da nossa caminhada, vai tomando algumas posições, mas a boa notícia, a esperança é, não tem para quem tu ir, não tem para quem eu ir. No fim vai ser o encontro com as palavras de vida eterna. E aí nós vamos ter uma história construída, mas o final é esperança. Amém, queridos? Que tu possa sair daqui com esse clamor, como eu estou com um clamor no meu coração. Já há alguns dias essa palavra aí mexe mais comigo ainda. Eu quero esse ouvido para identificar as palavras de vida eterna. Essa é a nossa esperança. Então, que tu possa voltar para tua casa, que tu possa tu que está nos acompanhando online, sai com essa palavra no coração dessa live, viu? Que as palavras de vida eterna, elas te geraram e elas vão te sustentar até o final. Deus abençoe, em nome de Jesus.